Cara, vamos falar um pouquinho sobre... Beleza, acho que esse tópico aqui ficou bem bacana. Vamos falar um pouco sobre sua experiência atendendo esses escritórios de contabilidade neste tema de LGPD. Quero aproveitar muito essa conversa aqui para a gente também fazer algumas orientações, né? Por exemplo, para a turma. E aí caindo para esse lado um pouco, saindo não, né? Mas aqui da visão de empresário, agora para a visão de um cara que tem toda essa experiência atendendo escritórios. Meu, quando você entra numa empresa de contabilidade, se alguém que está me vendo aqui entrar em contato com a Legal Comply, cara, qual é a primeira coisa? Você já sabe que você vai olhar e provavelmente tem fragilidade. O que você percebe que são, sei lá, 3 principais pontos que normalmente todo escritório de contabilidade está, digamos assim, irregular? Como é que você enxerga essa experiência que você pode levar para a turma aí de dica? Cara, eu digo que 99% para ser conservador dos processos que um escritório de contabilidade tem algum tipo de dado pessoal envolvido. Sim. Então vamos pegar o operacional, cara, todo o departamento de legalização, independentemente da nomenclatura que você utilize, legalização, societário, fiscal, tributário, DP, cara, tudo tem um dado pessoal envolvido. Sim. Então assim, todos esses processos, eles precisam ser feitos de acordo com o que determina a lei. E todos esses processos tem algum gap de um escritório que nunca se preocupou com isso. Nunca se preocupou por quê? Primeiro porque somos brasileiros. E o brasileiro ele não tem essa preocupação muito latente. Ele só quando a água bate no bumbum que a gente não é preventivo, né? Não tem. Então assim, somos empresários brasileiros. E cara, a gente está acostumado a apagar incêndio, né, cara? Então assim, a gente se preocupa... Infelizmente. Às vezes o cara tá muito no operacional, ele tá preocupado em entregar as coisas, ele não vai se preocupar com LGPD. Então assim, cara, 99% dos escritórios com os quais eu converso, eles não estão adequados e tem algum gap ali que precisa ser resolvido. Os principais, cara, são tantos. Por exemplo, a parte comercial, captação de lead, que eu vejo muito hoje. Hoje a gente fala que não tem nada mais importante do que venda, né? Então, um escritório hoje que está desenvolvendo essa parte comercial, a captação do lead é um problema sério. E aí tem muita gente que usa software para fazer um chupacabra ali dos dados, por exemplo, no LinkedIn, como o Snove, o Hamper. São softwares que você entra lá e pega aqueles dados, e aqueles dados não são públicos. Aí você tem celular, você tem e-mail pessoal. Isso é um problema sério. Marketing também, né? Fazer um marketing errado. E aí por isso que é importante ter parceiros como a Monflag, que se preocupa não só internamente com os dados que vocês circulam lá dentro, mas com os dados que os seus clientes, a forma como vocês gerem a carteira dos seus clientes também, vocês têm essa preocupação. E, cara, eu acho que um ponto que é muito crucial, assim, que todo mundo me fala, conversa em WhatsApp. Com o cliente. Então as contabilidades têm um receio muito grande dessa conversa com o cliente através de WhatsApp, compartilhamento de informações, de documentos muitas vezes. Então assim, o que eu costumo sempre falar, cara, não tem uma receita de bolo para você adequar uma contabilidade, mas a gente não pode travar a operação, né, da empresa contábil. Então deixar de compartilhar informações através do WhatsApp, cara, se eu falar isso para um cliente meu, ele vai me chutar da empresa dele. Com certeza, é difícil hoje em dia. Não dá, então assim, a gente tem que trazer o maior nível de adequação e segurança dentro dessa realidade. E aí o que a gente analisa? Cara, toda a parte documental, a gente analisa os processos para entender onde estão os riscos ali da empresa com relação à proteção de dados. A gente aplica treinamentos para os colaboradores, porque a ideia não é que eles sejam expert na lei, mas eles têm que entender o que é a LGPD, como ela se aplica no dia a dia, quais são os riscos que a empresa ele corre sendo empregado. Porque ele pode sim ser mandado embora, por exemplo, por justa causa, se ele descumprir uma norma interna e até mesmo a LGPD. Ele pode sofrer várias sanções. Então isso é importante, né? A gente aplica muita dica de segurança da informação. Então assim, cara, eu digo que muitos setores todas as empresas precisam se adequar, tá? Sim. Umas mais, outras menos, mas a contabilidade, assim como marketing, por exemplo, são nichos de mercado que são muito impactados, de fato. Sim. Porque o volume de dados que vocês têm acesso e a sensibilidade, né? É grande. Vocês nem tanto, mas contabilidade, você vai fazer uma declaração de imposto de renda, muitas vezes você tem acesso a dados sensíveis, como dados de saúde. Você vai fazer
um BPO de RH e DP, você recebe um atestado médico do colaborador do seu cliente com CID. Cara, você sabe que aquele cara tem uma doença X. Isso é um dado sensível. Então, assim, é problemático, sabe? O financeiro também, né, cara, que muita empresa de contabilidade está terceirizando, também eu vejo como um ponto de alerta, né? Porque no final das contas você tem acesso ao extrato bancário, você tem acesso à fatura do cartão, você tem acesso à conta corrente, porque você faz o aprovisionamento do conta você pagar dentro do banco. Sim. E, cara, olha só, até uma história aí que eu sei, né, de um parceiro que, cara, sofreu um golpe no BPO financeiro, que um funcionário imputou um boleto para um cliente que tinha um volume muito alto, e esse boleto, ele parecia ser do Google, mas não era. Ou Google ou Facebook, alguma coisa assim. Era fake. Ia pra conta do colaborador. Ia pra conta do cara. Entendeu? E aí, mas de fato tinha uma empresa que eles abriram com o nome, tipo Google, alguma coisa, pra tipo realmente ficar mais verossímil possível. E tipo assim, cara, puta prejuízo, puta BO, além de você perder o cliente, você vai tomar um processo. Dá uma... cara, dor de cabeça enorme. Gigantesca. Então assim, só pra gente, até pra quem tá assistindo a gente, o que é um dado pessoal, né, cara? Qual é o dado, né, que eu tenho que preocupar? Toda e qualquer informação através da qual você possa identificar uma pessoa física. Viva, tá? A LGPD ela não se aplica a dados de pessoas falecidas. Uhum. Então vamos citar exemplos aqui. Nome, RG, CPF, e-mail, dados bancários, telefone celular, endereço de IP. Tá. Então, foto, biometria, cara, tudo isso é considerado um dado pessoal. Não é um rol taxativo, tá? Um rol exemplificativo. Então, por exemplo, dentro da sua empresa, você, cara, meu ponto é digital. Cara, você está coletando uma biometria do cara. Isso é um dado sensível. Você precisa se preocupar. Pô, eu coleto dados dou um plano de saúde para os meus colaboradores. Às vezes você coleta dado do dependente daquele colaborador. Uhum. Então você precisa se preocupar. Então, assim, as contabilidades elas precisam sim se adequar à lei. Só que, infelizmente, hoje, e aí muito é uma responsabilidade nossa, que eu digo, dos profissionais da área, né? Falta conhecimento para o público. Tá. Então, isso que você está fazendo aqui, o que a gente está trocando ideias, é muito importante para a galera. Sim. Para eles entenderem até onde vai a LGPD. Cara, tem muita condenação, muita condenação judicial, administrativa. A primeira multa da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a autarquia responsável por fiscalizar, foi para uma microempresa. Então, para quem acha que a LGPD não vai pegar para as pequenas... É isso que eu ia perguntar para você, qual o momento que eu devo me preocupar, né? Cara, todo momento, agora. Então, se você está assistindo agora. Não importa quantos clientes ele tem. Eu tenho cliente com 2 funcionários, a dona e mais um. Entendi. Então, assim, e é a mentalidade do quê? De crescimento. Se eu quero crescer, aquele cliente que eu quero atingir, ele vai me exigir isso. Com certeza. Porque hoje os clientes, cara, é ponto-chave de grandes empresas, por exemplo. Se você quiser participar de uma licitação pública ou privada, você precisa estar em conformidade com a LGPD. Você precisa apresentar evidência de que você se preocupa com a lei e cumpre a lei. Então, a mentalidade dela, que é uma empresa de Minas, cara, uma contabilidade de Minas, uma cidadezinha lá pequenininha, ela falou, eu preciso me adequar. Veio, procurou, o tamanho da adequação, obviamente, é muito menor, né? Porque a exigência dela e os processos são mais simples. Mas, cara, foi lá e se adequou. Então, toda e qualquer empresa... O Serac, por exemplo, o Serac agora fundiu com a B-Hub. Mas o Serac lá atrás, cara, a gente fez... Eram 300 colaboradores. Assim, puta estrutura, né? Sim. Foi um negócio, deu um trabalho lascado, porque é muito processo, são processos complexos muitas vezes. Então, o nível de adequação varia, mas todas as contabilidades precisam sim se preocupar. Tá? Independente do momento que ela esteja, ela precisa se preocupar. E você falou de penalidades, tem algo para alertar talvez a turma do que pode ser aplicável até em números? Eu não sei se existe. Eu sei que cada caso é um caso, é claro, né? Mas você tem informações sobre isso? Boa. Vamos lá, vamos falar das penalidades. Existem várias penalidades que você pode sofrer. Vamos falar do ponto administrativo, da ANPD, que é a autarquia. Você pode sofrer advertência, suspensão do banco de dados, você pode sofrer multas simples e multas de até 50 milhões de reais por infração. Essa é, para quem vende LGPD, essa é o que a galera usa, né, para vender. Multas de até 50 milhões. Eu falo que para pequena e média empresa, cara, dificilmente você vai receber uma multa de 50 milhões de reais. Claro. Mas eu acho que o ponto principal que as empresas precisam se preocupar é
com o prejuízo que vai ser causado à imagem dela, à reputação. Então você imagina esse caso aí do seu conhecido. O dano que não causou para aquela empresa, né? Da fraude que teve e tal. Tem essas penalidades administrativas. Além dela,